Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Betaglia. Prosa fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilhar os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui hoje na Prosa com Betaglia. Diversidade de gênero e raça na logística. Uma das coisas que temos buscado aqui na Prosa com Betaglia, na incansável missão de levar a educação a todos, é debater e refletir sobre a justiça social, tanto na educação quanto no contexto profissional. Queremos contagiar as pessoas para que um dia, oxalá, o racismo, as diferenças de gênero e outras segregações se tornem apenas histórias a serem narradas por nossos descendentes. Não creio que seja utopia. Tem muita gente de valor e desinteressada que atuam por estas causas. Podemos até falar em meritocracia, desde que haja equidade de condições. Muito se conseguiu ao longo dos anos, mas há um espaço a percorrer. Hoje, a equidade de gênero tem tido muitos adeptos. A mulher ocupando um espaço na sociedade e nas empresas. Buscamos o mesmo no contexto da raça. Estamos avançando para o terceiro milênio e o racismo ainda é um dos males sociais mais difundidos do mundo. Uma triste constatação. E dentro da logística, o que vem ocorrendo? Vamos refletir sobre este tema difícil, mas muito necessário aqui na Prosa com Betaglia. E eu terei o privilégio de prosear aqui na Prosa com Betaglia para tratar deste assunto a Daiane Ribeiro. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui. Uma honra e orgulho ter você aqui para prosear comigo, Daiane. Seja bem-vinda à Prosa com Betaglia. Boa noite, Bertalha. Muito obrigada pelo convite. Fico muito satisfeita por a gente poder ter esse momento e ter essa conversa tão necessária, né, sobre esses temas que têm se tornado cada vez mais relevantes para a nossa sociedade. Olha só que bacana. Daiane, vamos fazer o seguinte, eu vou lançar um convite aqui às pessoas que estão nos acessando, nos ouvindo, nos assistindo aqui na Prosa com Betaglia, para que elas se inscrevam no canal e ao mesmo tempo assine lá, né, acione o sininho para que sejam notificadas. Mas Daiane, vamos contextualizar esse tema que é um tema extremamente importante e necessário a ser tratado. Daiane, quero ouvir você. Bem, então eu vou começar um pouquinho falando assim sobre mim, né? Meu nome é Daiane, né? Eu sou a terceira filha de dois trabalhadores, a Laurita e o Mariano. Eu nasci em Goiânia, eu fui criada na periferia de Aparecida, em Goiânia. Vocês podem não acreditar, mas Aparecida de Goiânia ainda tem uma periferia, né? E atualmente eu moro com meu marido aqui em São Paulo, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender e se desenvolver. Eu tenho formação em administração e relações internacionais e doutorado na área de administração. E atuo como executiva de contas na BBM Logística e também como docente de pós-graduação. Enfim, focando agora no nosso tema, Bertalha, o que eu tenho observado a partir da minha perspectiva, então, assim, eu tenho trabalhado como docente há bastante tempo, trabalhei na área de logística também, sendo professora de logística, e agora, assim, tendo essa vivência prática, eu trabalhei também com importação, exportação, então tive dos dois lados, e o que eu posso dizer é que a diversidade ainda é um tabu para a maior parte das empresas de logística, como é também para a maior parte das organizações e como é ainda para a nossa sociedade, né? Infelizmente, quando a gente fala em diversidade, quando a gente toca em gênero, em raça, né, são palavras que que ainda assustam muito as pessoas, né? Que deveria ser algo natural, né? Que as organizações refletissem de fato o que é a sociedade, né? Nos seus cargos, mas isso se tornou um desafio, né? As palavras, quando você fala em palavras como machismo, racismo, feminismo, raça, negro, preto, são termos que ainda chocam as pessoas, né? Trazem, né, uma controvérsia, as pessoas, você sente as pessoas chegam a endurecerem quando você toca nessas palavras, mas eu acredito que são temas que precisam ser tratados nesse processo.
Legal. E eu gostaria aí que você já encaixasse um pouco do tema, falando do homem. Você falou aí do racismo, tocou algumas palavras que muitas vezes as pessoas sentem, puxa, aí eu falo negro, falo preto, o que que eu falo? Né? Fica numa dúvida danada, mas eu acho que a importância, né, Daiane, não é a palavra, mas é o respeito que tem que se ter pela pessoa que está do outro lado, seja ela ou a condição que ela esteja, ou a cor que ela tenha, né? Ou o sexo que ela tenha. Então eu gostaria de explorar um pouco disso contigo no contexto social e também dentro da logística. Então, assim, eu vou começar até por esse conceito que você puxou, Bertalha. Quando a gente fala essas palavras, é preto, é negro, como é que é, né? Às vezes tem até um vídeo que rola por aí, o povo falando, porque o certo é falar preto, porque negro, né, é uma palavra ofensiva. E nos Estados Unidos, por exemplo, se você for avaliar, se você usar a palavra nigga, né, você provavelmente vai ganhar um soco, né? Ou então, em francês, se você usar a palavra nègre, também você vai ofender a pessoa com que você está ouvindo, mas no Brasil o processo foi um pouco diferente, né? Como a sociedade, né, a sociedade opressora começou a tratar a gente como negro, aliás, como preto, então a gente falou, não, a gente é negro, né? E aí depois, muito consenso, muito aqui, muito ali, né? O IBGE estabeleceu, né, junto com a sociedade civil, né, que o adequado, as duas palavras são adequadas. No entanto, quando eu utilizo o termo negro, eu estou enquadrando pessoas pretas e pardas, né? Hum, Então, preto é aquele que tem toda a distinção, né, todas as características negroides, o nariz, o lábio, né, o tom de pele, né? E o pardo é aquele que já tem a miscigenação, né? Os dois grupos são distinguidos como negros. Bem, como eu mencionei anteriormente, todo esse processo, né, quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de racismo, está todo envolvido em um processo histórico, né? O machismo impediu que nós, mulheres, participássemos de eleições, né, que votássemos até 1932, né? Então, é um processo muito, muito intenso, né, que a gente, nossa, a gente tem a sensação, né, que pelo menos da minha geração, nossa, sempre tivemos essa liberdade, nem sempre foi assim. Para você uhum. ter uma ideia, até 2003, os homens poderiam anular o casamento se descobrissem que sua esposa não era virgem. 2003, nós não estamos falando nem de 20 anos. Então, o machismo ainda é uma coisa muito intensa na nossa sociedade, né? E da mesma forma o racismo, né? Assim, por mais que a gente tenha uma percepção de que hoje o negro está inserido na sociedade, nem sempre foi assim, né? A gente passou por um processo de 400 anos de escravidão e o Brasil foi o último país das Américas a declarar, né, a encerrar o processo de escravidão, né? Isso aconteceu há apenas 134 anos, é algo muito, muito recente. É, e nós já tivemos, felizmente, né, nesse processo, nós já tivemos um homem negro presidente, né? Nilo Peçanha, em 1909, foi um presidente negro, governou por um pouco mais de um ano, mas a gente já teve essa conquista antes mesmo dos Estados Unidos. Mas, enfim, na minha leitura, né, existe um contexto no qual as organizações, quando a gente fala de diversidade, né, ela constrói mesmo que uma estrutura. Tô sendo empurrada a tratar de diversidade. Então, eu vou começar pela inserção de mulheres brancas. Aí, depois que as mulheres brancas passam por esse processo, aí vamos inserir homens negros. Aí, quando você pode verificar, né, quando a gente tem cargos de CEO, de gestão, né, você tem mais homens negros nesse processo, às vezes, ou então na mesma situação do que mulheres brancas. Mas, quando você pensa em mulher negra, né, esse assunto dificilmente chega a uma discussão, né, elas dificilmente chegam ao espaço de poder, ocupar espaço de poder, tanto que levantamentos demonstram, né, que nas 500 maiores empresas do Brasil, a gente praticamente não tem mulheres em C-level, mulheres negras em C-level, né? Esse processo ainda atrasa muito o nosso desenvolvimento, né? E quando você olha assim por outra perspectiva, né, saindo da perspectiva da logística, das organizações, das empresas, quando você olha por cima, o Brasil ele tem a maior população de empregadas domésticas do mundo.
sendo a maior parte delas a mulheres negras, né? Se você fizesse hoje um encontro de trabalhadores domésticos no Brasil, você teria uma população maior que a Dinamarca. Você Uau. tem uma ideia, maior que a Dinamarca. São mais de 7 milhões de pessoas trabalhando nessa área, né? E a maior parte delas são mulheres negras. Então, existe todo esse contexto, né, por trás desse processo. E aí a gente começa a pensar, nossa, então, nossa, parece que isso está começando a fazer sentido quando a gente vai avaliar datas de que hoje a gente olha, nossa, Dia das Mulheres, vou comprar rosas para distribuir para as minhas amigas ou para as minhas colegas de trabalho. Essas datas são mais do que rosas, né? Então, nessa data, né, em 57, nos Estados Unidos, mulheres morreram porque elas foram protestar, né? Porque elas ganhavam menos, ganhavam um terço do salário dos homens, e aí elas morreram queimadas. E a partir desse movimento, houve outros processos na Rússia, né? Em outros países, até que em 75 a ONU reconheceu essa data, né? E aí trouxe esse processo, né? E aí pensa que em 32 no Brasil a gente conseguiu votar finalmente, em 75, né, a luta das mulheres foi consolidada, vamos dizer assim, nessa data do 8 de março. E mudando o foco agora para a questão da diversidade de raça, né? Então, quando a gente pensa na consciência negra, até quando a gente vê muita gente, nossa, então a gente não precisa de um dia da consciência negra, a gente precisa de um dia da consciência humana. Eu concordo, assim, a gente precisa sim do dia da consciência humana, mas a situação né, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas no Brasil, só o fato de você ser negro aumenta a chance de você ser assassinado inúmeras vezes. E assim, a maior parte da gente fala, não, mas é porque às vezes é bandido. Não é. Mesmo você sendo policial, você tem mais chance de ser assassinado só porque você é negro, né? Mesmo quando você está do lado do Estado, você tem muito mais chance de ser assassinado, né, se você for negro. Então, a gente tem uma conjuntura, né, de 400 anos de escravidão, você tem uma população carcerária que a maior parte é composta por pessoas negras, você tem aí o contexto que eu já trouxe, né, da população do Brasil de ter a maior população de empregadas domésticas do mundo, né, inclusive esse termo é completamente inadequado, né, quando a gente fala em trabalhadoras do lar, né, porque que esse termo empregada doméstica ele remete, na verdade, à ideia de que a mulher negra é extremamente agressiva, né, e ela tinha que ser domesticada para ficar dentro da casa grande. Né? Então, assim, até a construção da nossa língua, né? Tem um livro que veio do governo do Distrito Federal, que fala sobre o racismo sutil nas palavras, né? E ele Hum, vai tratando essas coisinhas assim do dia a dia que a gente acha que são normais, tipo, eu tenho eu, pelo menos em Goiás, a gente tem muito esse negócio de, eu vou lavar a égua, né? E é um termo extremamente racista, na medida que essa conjuntura de vou lavar a égua, ela veio porque os escravos tentavam comprar a sua liberdade passando ouro em pó nas éguas, e aí levavam as éguas, aí quando chegava onde era seguro, eles lavavam para retirar o ouro. E aí os senhores escravos, na verdade escravizados, né? Então, que não nasceram escravos, né? As pessoas que foram escravizadas, elas, os senhores descobriram isso e aí começaram a obrigar elas a lavar, né, as éguas antes de retornar do trabalho, né? E aí se descobrisse que tinha ouro escondido na crina ou então no pelo das éguas dos cavalos, né? Então esse processo, então tudo isso tá intrínseco na nossa sociedade e traz uma conjuntura que essas datas se tornam muito relevantes, né? E aí às vezes as pessoas até perguntam, por que que então ok, tudo bem, já concordei, mas por que que é o 20 de novembro e não é o dia da libertação das pessoas escravizadas, né? Essa data, gente, foi escolhida porque é a data relacionada a Zumbi, né? Então, é uma data para se comemorar a libertação, toda a luta, né, pelo processo de libertação dos negros pela mão dos próprios negros, porque a gente tem consciência que o fim da escravidão no Brasil não veio por um ato de bondade, né? Veio porque precisava-se de mercado, né, e tudo mais. Então, esse processo
Além de tudo, né, quando houve a libertação das pessoas escravizadas, o Brasil ainda promoveu um processo de eugenia, né, que é essa tentativa de embranquecimento da sociedade brasileira, né? Quando você libertou as pessoas que estavam escravizadas, elas necessariamente precisavam trabalhar, né? Se os patrões começassem a pagar os salários para essas pessoas, elas seriam remuneradas e não teriam sido lançadas às margens da sociedade, né? Como a gente vê, nossa, hoje a gente vê uma concentração alta de pessoas negras que moram em favelas, né, que estão à margem da sociedade, que não conseguem acessar o mercado de trabalho, não conseguem ter um acesso a uma boa formação, né? Tudo isso foi fruto de uma política fomentada pelo Estado, né? No qual o Estado brasileiro preferiu estimular a vinda de imigrantes brancos, e esses imigrantes, sim, foram remunerados, esses imigrantes tinham as suas famílias protegidas, as famílias deles não eram separadas, né? Ao contrário dos escravos no Brasil. Para vocês terem o nível de castigo, de punição era tão severo que um negro no Brasil vivia no máximo até 25 anos de idade, né? Então, assim, é um contexto que traz consigo, né, uma carga, uma sobrecarga muito grande, né? E o Estado brasileiro, à época, né, do fim da escravidão, ele criou a Sociedade Promotora de Imigração, que pertencia ao Ministério da Agricultura. E essa sociedade promotora de imigração foi quem comprava passagens para os imigrantes, estruturava as famílias, proviam casas para essas pessoas, estruturava a forma desses trabalhadores vindos da Itália, vindo da Alemanha e de outros países, receberem cotas de gado, receberem cotas de terra, né? Então, existiu um aparato do Estado, né, que acabou empurrando a população negra para as margens da sociedade, Uhum, para a uhum. formação de favelas, para que elas não tivessem, de fato, acesso à sociedade. Então, essa tentativa de embranquecer a sociedade brasileira. Bem, Daiane, eu queria fazer o seguinte: fantástica a prosa aqui, o que você está trazendo. Eu acredito que as suas palavras são palavras que todos deveriam conhecer, de certa forma, ou seja, ter essa história, porque muitas vezes a gente acaba não se preocupando com todo o histórico e o que vem acontecendo. Nós não vamos mudar o mundo, né, de uma hora para outra, não, não é isso. Mas nós precisamos conscientizar as pessoas precisam ter a consciência do que acontece. Né? E eu queria fazer o seguinte aqui, o Daiane, eu queria chamar a Corujinha para a gente fazer um intervalozinho aqui e seguir adiante para falar um pouquinho, principalmente do espaço dentro da logística, como deve ser ocupado e como é que você enxerga isso. Pode ser, Daiane? perfeito. Vamos lá. Olha só que prosa fantástica, muito bacana mesmo, trazendo uma contribuição muito legal aqui para a prosa, o Daiane. Daiane, e dentro da logística, como é que fica todo esse contexto? Então, assim, na logística que a gente está vendo, assim, pelo menos na minha experiência, né, que eu estou vendo muitas organizações que já estão se mexendo, né, assim, já entenderam que diversidade e que até as pautas a ASG ou ISD, né, são pautas que é um caminho sem volta, né? A minha, por exemplo, a BBM já está estabelecendo ações de diversidade, já criou um grupo para mulheres, fizeram uma primeira ação do Dia da Consciência Negra, né, coisas que não eram comuns na organização, né? Então, e começam também, a minha organização já está começando a se questionar se os processos dentro do que está acontecendo são de fato equitativos. Mas ainda em muitos espaços eu percebo que eu sou a única mulher e a única mulher negra também, né? Às vezes a única pessoa negra também nesse processo. Ainda é um desafio mesmo, né? Porque não se muda, como você mesmo mencionou, não se muda do dia para a noite, mas eu observo que existe muito espaço e cada vez mais os gestores parece que estão criando essa consciência dessa necessidade. E aí você certamente está imaginando, nossa, e aí, né? Como é que faz, né? E esses cargos que eram mais só para homens, e aí dirigir um caminhão, tocar uma empilhadeira, esses cargos também estão sendo tomados por mulheres, assim, né? É um processo que demora, né? Até porque a mudar a mentalidade da organização, das pessoas e das mulheres mesmas, assim, eu falo mesmo, eu por mim.
Eu falo porque, às vezes, eu até tenho muitas alunas que falam, nossa, professora, eu estou quase desistindo, porque a logística não é para mim, né? Eu não acho emprego. Eu falei, olha, calma, porque a coisa é difícil. E nós que somos mulheres, infelizmente, a gente ainda tem que provar 10 vezes mais, né? Então, e tem que se firmar, tem que esperar e tem que se preparar, né? Porque eu acredito que o sucesso é mesmo juntar ali a oportunidade com estar preparado para essa oportunidade. Mas E ainda eu ressalto que há muito que se fazer, né? Ontem mesmo estava brincando com meu marido, né? A gente vê muita empresa falando que não contrata pessoas negras porque essas pessoas às vezes não têm capacitação, é muito difícil achar pessoa negra capacitada. Aí às vezes eu chego, assim, já aconteceu mesmo, antes de entrar na BBM, aí, não, nós não podemos te contratar porque você está super capacitada para a vaga. olha só. É bem irônico, né? Não, e é Enfim, interessante, Daiane, porque se criam rótulos, né? Tem rótulos, sim. por exemplo, com relação à mulher, é muito claro, quando a mulher no volante, por exemplo, né? O homem acaba rotulando, o homem pode fazer barbeiragem, a mulher não pode. Então eu transporto isso para uma mulher caminhoneira, uma mulher que dirige ônibus, uma mulher empilhadeirista, isso sem falar da mulher executiva, né? Então tem algumas características aí, porque logicamente o que acontece na sociedade, Daiane, é o que vai acontecer dentro da empresa, não é isso? Porque a empresa é formada por seres humanos, né? Não, e assim, basicamente na minha vivência, o que eu observo é as mulheres que eu trabalho, em muitos casos, elas, essa vontade de se estabelecer ali, ela faz com que elas trabalhem muito mais, que elas mostrem muito mais serviço, né, que elas entreguem muito mais resultado, né? Então, é de fato um processo muito intenso nas pessoas, né? Então, quando a gente começa a falar, nossa, tá ali numa empilhadeira, tá dirigindo um caminhão, né? Tá fazendo um processo, né, ali dentro da operação que era predominantemente masculino, né? A gente vê de fato, e até mesmo dentro da BBM, a estrutura da Diálogo acaba preferindo mulheres para trabalhar, porque são caixinhas, né? Quando a gente fala de operação, são caixinhas e aí acaba se contratando mais mulheres para fazer esse processo por causa dessa capacidade delas de terem essa, né, minúcia, né, ao realizar os processos, né? Mas, assim, ainda precisa muito, a gente as empresas estão caminhando e é um processo mesmo, né, que a gente tem que esperar para ver um resultado, né? Que a gente não vai mudar, sei lá, 400 anos de escravidão ou inúmeras décadas e décadas de machismo, né, da noite para o dia, mas as empresas nitidamente estão dispostas a mudar isso, né? E assim, eu costumo falar, estava até conversando com um amigo do trabalho, né? Ele falou: nossa, que legal, a empresa tal pintou um container. Eu, particularmente, gostaria muito de ver, falar: nós hoje contratamos 50% das mulheres da empresa em cargo de gestão, né? Hoje 50% dos cargos de gestão são de mulheres. Aí pintamos esse container para comemorar, entendeu? Eu gostaria muito que esses gestos se tornassem marcos, né, assim, na comemoração. Nossa, conseguimos, a população brasileira agora temos 56% da população brasileira de negros, e aqui os cargos de poder, né, são ocupados também por 56% de pessoas negras, né? Então vamos fazer ali um dia da comemoração, e a mesma coisa, temos o LGBTQIA+, então vamos pintar uma empilhadeira, né, com as cores da bandeira, da bandeira que representa essa diversidade, né? Então, todo esse processo deveria se juntar com ações práticas que eu acho que as empresas tendem a ganhar muito, né? Com essa mudança de mentalidade, a capacitação de gestores. Eu, assim, tive a sorte de conhecer meu diretor comercial, né, com a Agapita, é um homem de uma visão muito, muito perspicaz, que enxerga as coisas, que batalha, que vai, e que ele entende, olha, né, é por aqui que a empresa tem que caminhar, né, porque a sociedade, ela não pode, a empresa, ela não é uma ilha, ela não fica separada da sociedade, né, e não tem como a empresa crescer, ela se desenvolver separada da sociedade, ela tem que integrar esses processos, né, e eu percebo que essa mudança de mentalidade passa também pela capacitação de gestores
e inserção de pessoas negras no RH dessas empresas, pessoas negras, mais mulheres, né? Porque é comprovado que as pessoas normalmente, quando contratam alguém, elas contratam pelo processo de empatia. Então, se você põe uma pessoa branca no RH, a tendência dela é contratar uma pessoa branca, né? Se você Uhum. põe um homem, a tendência dele é contratar um homem, porque a gente tem muito essa questão de espelhamento, né? De ver o que a gente quer no outro, né? E esse processo pode ser mudado, mudando essa mentalidade, mudando essa perspectiva. Mas isso está mudando, né, Daiane? Está mudando. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Né? Você como professora, né, você fez doutorado e tudo mais. A perspectiva, porque aqui o nosso canal trata muito o lado da educação, né? Ele é um canal, se for olhar a estrutura do canal, é um canal voltado para pós-graduação, para MBA, onde eu trato diferentes assuntos. Né? Então tem supply chain, tem logística, tem planejamento, tem projeto, tem liderança, RH, finanças, um monte de coisas lá no canal. E a gente trata assuntos que são assuntos realmente pertinentes, como esse que nós estamos tratando aqui. Como é que fica o professor? O professor, o racismo dentro da escola em relação ao professor, né? A gente assistiu aquele filme com o Sidney Poitier, acho que você lembra, O Mestre com Carinho e tal. Fantástico esse filme, dá uma lição de moral em todo mundo. Como é que você enxerga? Existe ainda muito racismo em relação a professores negros? Como é que é, Daiane? Então, já, assim, eu já passei algumas situações, assim, às vezes de aluno chegar e contestar, e a minha irmã também dá aula, assim, às vezes também passa por situações assim, mas assim, a primeira coisa que eu aprendi é que o aluno ele quer saber do teu currículo, né? Então, a primeira coisa que eu chego apresento o meu currículo para ele ter noção de que, ó, não importa o tom da minha pele, eu sou uma pessoa que tenho uma capacitação para estar onde eu estou, Uhum. né? Então, para estar aqui, para poder, eu tenho pelo menos uma gota do oceano para passar, né, de conhecimento. Eu sempre tento deixar isso muito nítido. Ah, mas ainda existe, sim, sabe? Você percebe que o aluno te questiona 50 vezes mais, sabe? E até aconteceu uma situação uma vez com um aluno em sala de aula comigo. Ele chegou assim, no primeiro dia, eu apresentei tudo que eu falava sobre a minha formação, tipo, ele contestava. E aí, no último dia de aula, assim, eu me aproximei dele, a gente acabou fazendo alguma amizade, né? Aí, no último dia de aula, ele pegou um canetão meu, sabe? E começou a escrever no quadro. Eu falei, mas querendo ser professor? Ele, eu sou meio frustrado, porque eu queria fazer mestrado, e queria dar aula também, e não consigo, eu tenho que trabalhar, né? E às vezes, assim, eu percebo que o preconceito, ele vai muito do que a pessoa está construindo, do que ela tem construído nela mesma, sabe? Então, às vezes, é uma dor dela que ela está espelhando no outro. É óbvio que racismo existe, né? Ele está ali, está nítido, e ele ofende as pessoas que recebem racismo, né? Mas, em alguns casos, eu consigo me aproximar, eu consigo romper essa barreira. Mas ainda existe. Eu passei racismo na graduação como aluna, né, com os colegas, com os professores. Já tive professor em sala de aula que, assim, eu trabalhava de madrugada para conseguir me manter na faculdade. Eu só entrei na faculdade porque eu recebi bolsa do ProUni, senão eu jamais teria feito faculdade. Que o salário, a bolsa do ProUni que eu recebi era maior do que o salário do meu pai e da minha mãe juntos, né? Então, eu trabalhava para poder conseguir pelo menos pagar a minha Xerox, né, na faculdade, comprar algum livro que fosse necessário. Então, eu chegava na sala caindo de sono, porque eu ganhei bolsa de espanhol, ganhei bolsa de inglês, então eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, um dia eu cheguei atrasada, 15 minutos na aula de uma professora que eu ia de ônibus, era quase 2 horas de ônibus para chegar na faculdade. E aí a professora apontou para mim e falou: Você, a prova era em dupla, e ela apontou para mim: Você não vai fazer a prova em dupla, né? E todos os outros que chegaram depois de mim fizeram a prova em Hum. dupla. E aí depois, em uma outra situação, quando a gente se formou, a gente fez um churrasco, e ela foi e me deu uma carona, e eu peguei e questionei ela, falei, professora, lembra aquele dia assim? Ela falou, lembro. Mas por que você fez isso? Aí ela ficou assim, sabe? E assim, eu me saí bem, acho que tirei 9,5 na disciplina dela, É. sabe? Mas assim, eu tava morta, assim, tava exausta.
Ela, não, é porque eu sabia que você era capaz, sabe? Hum, Mas assim, a gente sabe que não era isso, né? Assim, ela acreditou que eu era capaz depois que viu que eu era capaz, sim, né? sim. E ela estava Depois me que você tirou testando. 9,5, é. É. Exatamente. Ela estava me testando para ver até onde eu ia, né? Assim, para ver se me fazia desistir. E, assim, até hoje eu enfrento situações assim, que as pessoas querem mesmo ver até onde é o meu limite, né? E infelizmente racismo existe. E eu vejo com alunos, eu vivencio comigo como professora, e mas assim, não são coisas que me fazem desistir. Eu acho que incomoda mesmo. Quando uma pessoa negra que chega com formação, né? Igual eu mencionei as empresas, não, a gente teve o caso da moça lá do Nubank, né? Que falou, é difícil contratar negros. Aí você chega um negro que fala que tem doutorado, que fala inglês, fala espanhol, fala francês, putz, né? Peraí, né? O que está acontecendo, né? Então acontece mesmo. É um cenário triste, mas um negro nessa condição incomoda muito, mas eu não tenho muito o que fazer, eu estou fazendo meu próprio caminho, né? Mas que bom, que é importante incomodar. Daiane, nós estamos chegando ao final da nossa prosa, uma prosa fantástica, passou muito rápido, não parece, né? Fluiu bastante bem. Daiane, que dicas você daria para as pessoas para enfrentar uma realidade igual a essa que você tem enfrentado? Então, assim, a primeira dica que eu quero dar é para as empresas, né? Assim, olha, quando a gente fala em diversidade, a gente não está falando, nossa, deixa eu correr para socorrer aquelas pessoas que estão precisando. A diversidade, ela impacta diretamente na lucratividade das empresas. Uma pesquisa recente da McKinsey Company demonstra que empresas com diversidade de gênero possuem 15% a mais de chance de incrementar os rendimentos. E com diversidade étnica e racial, esse aumento passa para 35%, né? E as pessoas precisam ter mesmo uma noção, né, de que diversidade, quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando, não é mimimi, não é coitadismo, gente, é justiça social. Existe um contexto histórico envolvido nesse processo, né, que precisa, sim, de investimento público e privado para que isso seja aprimorado. E para as pessoas que estão vivenciando isso, né, eu digo para persistirem, para continuarem, porque as coisas têm que mudar e as coisas vão mudar, porque não existe a possibilidade de um país ou das empresas desse país ou da área de logística desse país crescer e se desenvolver, deixando mais da metade da população para trás. Isso não é possível. Bacana, bacana. Gratidão enorme, Daiane, pela sua participação aqui. Uma vez mais, vamos convidar as pessoas para se inscreverem no canal, acionarem o sininho lá, porque isso é muito, muito importante. Daiane, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa lá na eternidade. Gratidão enorme. Gratidão também. Fique bem. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!